Olá, meu amigo, minha amiga, você que gosta de ouvir rádio, você gosta de ouvir música, mas tem preferência por aquelas vozes bonitas, por aqueles comunicadores que mexem com você, que mexem com o seu sentimento, que tocam o seu coração. Hoje você vai gostar. Com certeza você vai apreciar o programa de hoje, porque nós estamos trazendo aqui um companheiro de longa data, mas que marcou o rádio em várias etapas, em diversas emissoras, ele vai contar isso daqui a pouco. E eu quero relembrar, antes de qualquer coisa, que nesta série nós estamos contando a história do rádio através das vozes. O projeto inteiro, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil, ele tem várias dimensões. Nós vamos trabalhar e mostrar os bastidores, nós vamos conversar sobre as pessoas e com as pessoas que fizeram muita coisa que você não viu, mas ouviu. Você vai ficar sabendo quem foi a pessoa. E, além dos bastidores, tem os truques, tem aquelas coisas, os segredinhos. Tudo isso nós vamos contar ao longo do tempo. Então, antes de qualquer coisa, devo informar a você que neste canal do YouTube, que tem o meu nome, você encontra toda a série, todas as apresentadoras, os apresentadores, comunicadoras, comunicadores. E agora sim, vem para a tela aqui meu amigo Rubens Pali. Tudo bem? Tudo bem, Luiz Fernando Malhoca, mestre dos mestres. Tá É um bom. prazer estar com você e com todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse seu projeto histórico, sempre tentando resgatar o valor das pessoas que também fazem rádio. Obrigado. Sim, sem dúvida nenhuma, porque o rádio não existe sem o profissional, sem as pessoas que estão diante do microfone, mas aquelas que estão atrás dele também, ajudando, colaborando, trazendo a possibilidade da voz bonita aparecer, dela ter aquela acuidade auditiva gostosa e dela chegar das pessoas, como eu disse no começo, de maneira sentimental, de maneira bem tocando o coração, que esse é o negócio do rádio. O Rubens Pali nasceu onde? Com essa cara de garotão, mas já tem experiência. Nasci em São Paulo. Deu uma travadinha. Vamos ver se a gente consegue destravar. Paulo, em 1900. A sua conexão está falhando. Vamos repetir? Bom, nasci em São Paulo. Eu nasci em São Paulo em 1961. Sou um paulistano típico que gosta da loucura que é a nossa cidade e gosta da grandeza do nosso estado. Conheço pouco outros lugares e gosto bastante de São Paulo. No período de 1961, a cidade já era bastante agitada, e eu cresci nesse agito. 60 anos depois, em 2021, quando estamos registrando essa conversa, depois de algum tempo que eu não vejo Luiz Fernando, e vários amigos de São Paulo, porque estou numa temporada no Alto Tietê, na cidade de Mogi das Cruzes, onde trabalhei até há pouco tempo, fiz uma temporada numa FM da região, da cidade de Mogi, que é a Transcontinental FM. Muito bom. Agora nós vamos lá para os anos 60 e vamos saber o que fez o garoto Rubens, que provavelmente já era chamado de Binho pela família, porque é mais prático, é mais sonoro, inclusive. São os diminutivos, mas são os apelidos carinhosos. O que é que o Rubens, o Rubinho, o Binho, fazia em casa? Ele tinha maneira de cantar, de dançar, de pegar uma régua e sair apresentando alguma coisa com ou um cabo de vassoura, ou um fio de ferro de passar, essas coisas que acontecem com certa frequência com os apaixonados pelo rádio. Ou não, nada disso. Quando eu fiz os meus programas nas rádios de AM, eram programas mais de variedade e prestação de serviço, nessa época eu criei um quadro, eu dei o título a um quadro de Desenrola, que era a participação dos ouvintes
falando sobre algum assunto que a gente colocava de amenidades, né? E trouxe isso também para o período que eu fiz aqui recentemente em Mogi das Cruzes. E aí, certa vez a gente perguntou, qual a primeira lembrança que você tem da sua infância mais remota? E aí, é claro que os ouvintes também me devolveram. E eu não lembrava, na hora, eu propus o assunto, mas sempre eles me perguntavam e nunca eu estava preparado para responder. Mas dessa vez eu estou, porque eles perguntaram de volta, e aí, durante o horário do programa, eu pensei, e aí eu lembrei de algumas situações. Uma bem remota, eu pequeno, ainda começando a andar, a gente tinha as antigas radiovitrolas em casa, que eram uns móveis, parecia um aparador de madeira, que combinava com o restante da decoração, e lá existia um rádio de válvula, já estéreo, mas as rádios do Brasil não transmitiam ainda em estéreo, não tinha nem FM, eu era bebê. E minha mãe e minha tia começaram a me procurar. A minha mãe me procurando como Rubens e a minha tia já me procurando como Rubinho. Daí para virar Binho, como o Luiz Fernando falou, sempre foi assim. E o rádio, esse móvel, ele tinha os alto-falantes nas laterais, dos dois lados, sendo que ele estava numa posição que ficava perto de uma parede que dividia o ambiente. E aí, eu, pequenininho, gostava muito de ficar ouvindo o rádio. Eu ouvia sempre do lado do alto-falante, eu encostava, eu bebê, eu andava até a lateral desse aparelho de som, que tinha o toca-disco, tinha o rádio, chamavam de rádio vitrola, né? E aí eu ficava de um lado. Eu, pequeno, eu lembrei disso, Luiz Fernando. Eu lembrei, eu descobri que do lado da parede tinha outro alto-falante. Então, eu fui até o outro lado e fiquei entre o alto-falante e a parede. E ali eu me sentei e fiquei ouvindo o rádio ali. A programação que a minha tia e a minha mãe estavam ouvindo. E ali eu fiquei, elas não me encontraram. E por uns 5 minutos elas ficaram me procurando. E eu ouvia, mas não falava nada. Devo ter gostado da brincadeira, e foi uma das memórias mais antigas que eu me lembrei nesse dia, porque até então eu não me lembrava disso. Lembrava até de outras passagens comigo pequeno, mas eu lembrei disso, assim, num flash, eu lembrei eu bem pequeno. Talvez por estar fazendo rádio naquela hora, por o assunto ter caminhado para esse lado, e eu lembrei disso. E aí é uma das minhas memórias de criança. Vai ver que foi aí que você foi picado pela mosquinha do sucesso, né? Por aquilo que a gente não sabe explicar, mas mexe com a gente, e de repente a gente se descobre apaixonado por um veículo de comunicação e não consegue desgrudar dele. Então, posteriormente, Malhoca, eu lembro quando eu ia para a escola, nos dias que meu pai me levava, ele ouvia o Jornal da Manhã na Jovem Pan, que na década de 70 já tocava a música tema, na época, já foi citado em outras entrevistas que você fez com outros colegas de rádio, que era o Vambora, Vambora, tá na hora, Vambora, Vambora, que é a Sinfonia Paulistana, do Billy Blanco. Billy Blanco, que fez para a Dona Teresa, a sua carioca esposa, que fez. A esposa era paulistana e o marido era carioca. E o mais incrível, que eu já contei aqui também, numa oportunidade, eu estive no lançamento. Lá no Automóvel Clube, na Avenida Brasil, acho que esquina com a 9 de julho, e aí ele veio de branco, descendo de braço dado com a esposa, como se fosse baile de debutante. Ele vem lá de uma escadaria danada, aquelas casas bem antigas, e todo mundo aplaudindo, tinha flores brancas decorando e tal, e a música tocando. Foi uma coisa emocionante. E daí para frente, durante muitos anos, esse tema musical fez a cabeça da moçada. Muita gente, inclusive, ficava com bronca,
né? Muitos alunos meus disseram isso. Eu estava um saco, tem que acordar cedo, eu ficava escutando aquela música. Mas era a marca e o pai levando o filho para a escola. Tinha esse momento que nunca saiu da cabeça das pessoas. Vamos seguindo. Depois eu me lembro também, eu fazendo lição, a minha mãe não gostava muito que eu ouvisse rádio naquele momento, mas eu ouvia. Aí ouvi Rádio Excelsior, Rádio Difusora, e algo diferente que eu ouvia, mas que eu gostava muito e que, com certeza, isso me influenciou bastante. O Barros de Alencar. Eu lembro do Barros de Alencar na Rádio Tupi fazendo as 7 Campeãs, que era um momento em que eu saía da Difusora, que estava começando a tocar músicas mais atuais e voltadas para um público mais jovem, e a Excelsior também fazia esse tipo de programação já há algum tempo. Eu lembro desse momento também, que eu ligava o rádio baixinho para fazer a lição de casa, de manhã, ouvindo Barros de Alencar, e nos outros horários eu ouvia a Difusora e Excelsior. Tudo isso antes das FMs passarem a transmitir os seus prefixos também pelos megahertz. Muito bom. Cadê você, Binho? Está aqui. Nós estamos acompanhando algumas das histórias deste paulistano, que já confessou que nunca saiu muito daqui e gosta desta loucura que é São Paulo, desta selva de pedra, né? Que às vezes até acaba com a gente, mas tudo bem, faz parte, a gente está aí exatamente para isso, até para contar tudo aquilo que acontece na cidade nos nossos programas. Onde começou oficialmente o Binho, fez curso de locução, não precisou fazer porque já mostrou capacidade nos anos 70, por exemplo, e até aí, então não havia a regulamentação da profissão, então você poderia ter trabalhado em alguma emissora independente de cursos feitos. Como começou oficialmente o profissional Rubens Pari? Em 1984, Malhoca, e o pessoal que está acompanhando, né, já faz algum tempo, foi no século passado, justo no período em que mudou a legislação em relação à permissão de quem poderia ir para o microfone, ou seja, tinha que apresentar tempo de trabalho ou então a qualificação acadêmica para poder ir para o microfone. Eu fiz curso de publicidade e propaganda com o intuito de produzir esses comerciais. Acabei fazendo algumas viagens com uma galera que também estava a fim de trabalhar em TV e rádio. Eu sempre fui um amante de rádio, mas não tinha exatamente essa sensação de que iria trabalhar na frente de um microfone. Mas eu tinha vontade de produzir publicidade, porque quando você está fazendo aquilo teórico, você quer colocar na prática, num primeiro momento. E aí eu comecei a tentar produzir comercial, junto com uma equipe que ia para o interior. Nós passamos, sei lá, uns 6 meses. Todas as manhãs a gente pegava o Fusca branquinho da Roseli Bernardes, jornalista, que até o momento ainda trabalha com o jornalismo e como assessora de imprensa, e ela estava também terminando o jornalismo na época, e íamos juntos entre Campinas, Sorocaba, entre Jundiaí, Itu, a gente ia para vários lugares tentando encontrar clientes de publicidade. Aí já nos foi ensinado sobre permuta e sobre a dificuldade, e imediatamente eu procurei um locutor para que ele gravasse os nossos comerciais quando nós conseguimos os primeiros clientes. E ele falou assim, não, eu não posso gravar para você, porque eu tenho um cliente concorrente. Aí eu falei, você poderia me indicar alguém? Ele falou, faz você. Você pode fazer, porque aqui a gente vende, produz e grava, e apresenta. E foi mais ou menos por aí que começou. No mesmo momento que eu comecei a gravar os comerciais, esse mesmo apresentador de uma rádio Convenção de Itu, Eduardo Balaz, que logo me explicou que ele pertencia à sociedade de Itu, ao clube, era do conselho, né, do clube principal da cidade, tinha atividades junto aos
parlamentares, aos políticos da região, tinha um quadro num programa da TV Princesa, em Campinas, na época, e eu indo e voltando direto, eu fui o último, eu fui o resistente dos 4, a Maria Valente, a Roseli Bernardes desistiram. E o Eduardo Leite, que era o cara que queria realmente fazer rádio, ele que era o interessado em rádio, também não aguentou, porque era difícil. A gente gastava muito e não conseguia nada de volta. Aí eu voltei para São Paulo. Ele foi gravar um comercial para uma rede de materiais para construção, na região de Campinas, que ia inaugurar, acho que em Indaiatuba, uma loja. Então, ele conseguiu a conta e eu gravei todas as assinaturas das cidades onde tinha o Barracão Materiais para Construção. Fui até Campinas gravar. Gravando no estúdio do Sapo, que era um estúdio bem conhecido na época lá em Campinas, gravava tanto álbuns, os LPs e posteriores CDs da época, e gravava também publicidade, jingles. E a banda do Sapo também fazia aquelas apresentações de bandas e orquestras para debutantes, bailes de carnaval, tudo. Eu fiquei sabendo disso tudo depois, porque ainda mantive contato com a galera de lá por um período. E eu, gravando lá, alguém da agência pediu para que eu fosse participar de um comercial de televisão. E aí eu comecei a aparecer nos comerciais também, de televisão, na publicidade feita na televisão, né, naquele momento local. Depois eu vim gravar na Videoban, e o Marcos Zago me viu gravando. A Videoban era em Pinheiros. E ele me viu gravando e falou, você pode fazer um piloto de um programa musical para a TV? E aí eu fui até a TV Bandeirantes, gravei. Aquele momento em que tudo para você não tem receio de nada, porque você não tem noção do peso do que está acontecendo, me julgo um felizardo, e no sentido de achava tudo normal, para mim estava tudo normal, era o que estava acontecendo. Você não tinha muito a perder, no sentido de, nossa, eu já fiz tanta coisa, agora eu vou fazer uma nova experiência. A gente pesa muito, às vezes a cabeça até atrapalha. Você fica pesando essas coisas e deixa de pegar uma oportunidade que não vai fazer você perder, mas vai fazer uma abertura de caminho, por exemplo. Exatamente. Luiz Fernando, ao contrário, eu tinha a ganhar na época, porque como eu estava fora de São Paulo, e juntando com o começo da história, o quanto eu gostava de São Paulo, era legal como aventura você ficar viajando e conhecendo lugares e pessoas novas. Mas realmente era muito melhor estar em São Paulo. Foi um momento em que os meus pais também saíram de São Paulo. Meu pai abriu uma pequena empresa em Uberlândia. Então, a minha irmã nova e os meus pais foram embora, e eu optei por ficar em São Paulo. Então, eles saíram daqui, eu voltei, fiquei em casas de parentes, de amigos, por alguns meses, enquanto comecei a fazer algumas coisas para a televisão, e aí houve uma grande modificação no rádio de São Paulo, que tem a ver também com parte da história do Luiz Fernando Malhoca, que eu acompanhava a história do Luiz Fernando e de outros grandes profissionais, mas apenas como um amante de rádio, como um ouvinte. Então, eu não sabia direito quem estava nos bastidores. Então, quando eu falo Excelsior Difusora, e depois falo da Pool FM, que começou em 1985, né? 84, começou em 1984, é isso, né? Isso. E aí, foi exatamente aí que Pablo, César Filho, Edmir Rabelo, o diretor, o Lisandro Antônio, foi convocado para ir para a Pool. Eles estavam formando o elenco. A Bandeirantes FM, na época, a Band atual, ela estava crescendo na audiência. E aí, como o projeto era de uma rádio dançante, e a Band fazia uma rádio que tocava funk e outros ritmos dançantes, o funk da época, o original funk, aí eles levaram esse pessoal para trabalhar junto com Júlio Mazei e outros profissionais no 89,1 Pool FM da época.
E aí abriu uma lacuna enorme nos 96,1 da Bandeirantes FM. E aí, não sei quem foi, o Lafon, o Zago, alguém na época na TV, o Caion Gadia, que dirigia todas as emissoras da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão na época, as emissoras de rádio, e ele pediu para alguém, e me indicaram, eu fui, falei com o Tony Lovato, ele falou, procura o Carlos Raci se você puder vir à noite. Então, eu estava muito afim de voltar para São Paulo. E aí, no mesmo período, eu fiquei do lado do Carlos Raci numa madrugada, né, cheguei um pouco antes da meia-noite, no Morumbi, fiquei acompanhando o Carlos Raci, que eu era ouvinte e fã dele na época da Difusora, já tinha ouvido o Carlos Raci pelas passagens dele em outras emissoras, e ele estava na Band naquele período, e ele estava coordenando também. Na hora da modificação das equipes, ele passou a ser um dos coordenadores sazonais naquele período ali, para dar solução rápida à Band FM, que vinha num crescendo. Como ele já estava no microfone e sabia como funcionavam os bastidores e era talvez o cara mais experiente que ali ficou, aí ele que estava selecionando algumas pessoas. Então, o Tony Lovato e o Carlos Raci me aprovaram. Inclusive, o Raci me pegou no pulo. E, de novo, a falta de noção do peso do que estava acontecendo me ajudou. Porque eu estava encostado no cabeçote de uma Scully. A Scully são os gravadores de rolo de 12 polegadas antigos, aquelas fitas de rolo. Então, eu estava acompanhando, fascinado o Raci, durante 1 hora no ar. E, de repente, ele abriu o microfone e falou, chegando um novo componente na família Bandeirantes, alô, Binho! Aí, quando deu o cacófato, eu já gritei de fundo, ele já deu risada, ficou engraçado, eu entrei, ele soltou Thriller, tinha a ver com o grito que eu dei, já não se sabia se era por falar alô, Binho, como você disse, logo as pessoas já me chamavam de Binho, ou se era pela introdução da música, ele assinalou um Rotex, que era um letreiro, algumas pessoas vão lembrar do Rotex, que era um marcador de textos, né, com adesivo, uma fita adesiva, e lá tinha o prefixo da rádio, ZYD 819, emissora da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Bandeirantes FM 96,1, era alguma coisa assim. E ele apontou para mim onde estava, eu li, com aquele Neumann na minha frente, e aí eu passei a fazer parte do rádio brasileiro, ainda sem muita firmeza, porque eu ainda tinha aquela ideia de colocar em prática a publicidade. Até pouco tempo depois, descobri que a gente poderia exercer a publicidade e as teorias da propaganda e mídia também no rádio. Foi muito Que idade você tinha nesta época em que o Raci abriu a porta e o microfone para você? 23 anos. Para a trajetória normal de gente de rádio, eu cheguei até atrasado, porque a maioria começa com 15, 16 anos, às vezes em outras funções, muitos como operadores, alguns como repórteres, muitos têm uma passagem pelo interior. No mesmo período, pela publicidade, eu passei a fazer a Band de madrugada, porque o Raci saía 1 da manhã, e eu passei a fazer da 1 às 4 da manhã na Band. Aí eu pegava um ônibus e ia para Itu, porque eu tinha vendido janelas comerciais para um programa na Rádio Convenção de Itu, com a ajuda do Orlimar, que era o dono proprietário da emissora. Então, eu ficava junto com o Orlizinho e com o Luiz Roberto Exner, nós três, e mais as meninas que faziam parte daquele grupo que estava tentando fazer publicidade, produzir programas de rádio e televisão, a gente colocou o programa no ar, porque estava vendido e não tinha quem apresentasse, era o costume. Ali eu entendi esse mecanismo, eu fiquei por 1 mês e meio, 2 meses fazendo essa ponte rodoviária. Era São Paulo de madrugada, aí dormia no ônibus, chegava em Itu, apresentava das 9 ao meio-dia o programa junto com as meninas,
aí de lá eu pegava um outro ônibus, porque Mauro Brandão estava fazendo a coordenação artística de uma rádio na região de Campinas, em Valinhos, e ele me convidou para trabalhar também na Independência FM, 93,3, que virou a Laser FM, acredito que seja a Laser até agora, e acredito que tenha sido a primeira rádio DFM a tocar música sertaneja em seu playlist, na sua programação durante o dia inteiro. Mas isso depois. Quando eu fui fazer, o Mauro fazia o que muita gente fazia, acompanhava o esquema do Carlos Townsend, da JB, com a Rádio Cidade de São Paulo, que em 1984 ainda era um grande impacto, aliás, estava no auge a Cidade 96,9 em São Paulo. E é claro que a gente tinha influência de tudo isso. Eu fiquei muito à vontade em trabalhar na Band e também na Independência com o Mauro Brandão, porque desde o período em que eu ouvia Excelsior e ouvia a Difusora, eu já tinha uma tendência a gostar mais dos apresentadores que faziam de uma forma mais solta e colocavam um tom acima, falavam mais alegre. E entre a galera que fazia a Difusora, o Antônio Viviani era o mais assim, que tinha uma característica mais jovial, porque os outros todos tinham um vozeirão. Henrique Regis, Luiz Carlos Araújo, o Vizarro, todos, né, que faziam lá, o Jorge Lau, e tinham um timbre de voz mais colocado, era o estilo da publicidade da época e das apresentações. E o Antônio Viviani começou a fazer bem mais para cima, era mais solto, e eu gostava bastante disso, o jeito que ele fazia. Eu acho que isso me influenciou bastante. E a Rádio Cidade também quebrou esses parâmetros, porque aí as pessoas, além de anunciarem com o tom para cima, elas começaram a conversar. Paulinho Leite, Beto Rivera, o Serginho, com o seu bom humor, Serginho Leite, e também o Henrique Terra, todo aquele primeiro elenco, Selene Araújo, as pessoas passaram a conversar mais. Então, essa foi uma grande escola. Excelsior, Difusora, o jeito de comunicação que eu também ouvi bastante quando a minha mãe ouvia o Hélio Ribeiro, por exemplo, que eu aprendi a apreciar bastante também, e que durante algum tempo eu também ouvi, quando ele também trabalhava na Bandeirantes AM, e trabalhando na Band, eu ficava do outro lado do corredor, onde, no mesmo horário que eu passei a fazer 3 meses depois na Band FM, eu passei a fazer o horário das 11 às 3 da tarde, estava lá o Hélio Ribeiro e todos os grandes ícones do radiojornalismo e de variedades, que era o estilo da Bandeirantes 840 em São Paulo na época. É claro que isso tudo me fascinou mais ainda. Então eu fui me apegando ao rádio. Tem outra característica, Luiz Fernando. A galera que está acompanhando agora e que está na faculdade, na universidade, no colégio, ou que quer fazer um curso de mídias eletrônicas ou digitais, que é mais a tendência, não sabe que existia muito as festas que os apresentadores das rádios faziam quinta, sexta, sábado e domingo. E eu comecei a fazer essas apresentações. Então, a gente ia até uma casa noturna, ficava lá por 20 minutos. Isso começou na época da Excelsior Difusora, aqui em São Paulo, de uma maneira mais forte entre os apresentadores de programação mais jovem. E eu nunca consegui acompanhar, porque eu não tinha idade suficiente ainda para ir para as casas noturnas que eles se apresentavam, quando existia isso. Aí depois começou a acontecer com os apresentadores da Jovem Pan, 2, na época, a Cidade, Manchete FM, alguma galera da Metropolitana, e isso acontecia com o pessoal da Bandeirantes FM na época. Como a gente tocava músicas dançantes atuais, era uma das rádios mais atuais entre todas do planeta, recebeu esse prêmio na época, uma das mais atualizadas do mundo. Então, a gente tinha algumas exclusividades. E tinha o disco de vinil, 12 polegadas em versão mix, que era algo assim que tinha, para os discos brasileiros, uma qualidade superior. Então, a gente ia munido com sacolas
de disco de 12 polegadas com faixas exclusivas de longa duração, acompanhando a nossa programação, que as gravadoras passavam para a gente. Durante 20 minutos a gente se apresentava, fazia algumas mixagens nas casas noturnas, aí jogava disco para a galera, fazia algumas gincanas no palco, chamava o pessoal para lá, aí dava boné, camiseta, chaveiro, muitos adesivos, e a gente ganhava dinheiro fazendo isso. Com os cachês que ganhava quinta, sexta, sábado e domingo, às vezes a gente tirava quase o mesmo valor que a gente tirava durante um mês na FM. Num final de semana você conseguia tirar isso. Aí eu continuei participando eventualmente de alguns programas da TV Bandeirantes, em 84 e 85. Em 85 começou a Batalha 85, apresentado na época pelo Emílio Surita, a Cristina Prochaska. Então tinha um rodízio, eu, Serginho Café, o Edir Magrão, a gente participava também, junto com o Emílio, com a Cris, com esse... Era uma gincana entre colégios, com fundo beneficente, que é o colégio que ganhava, angariava os valores e os prêmios que se recebiam para alguma instituição de caridade. Era bem legal. Então, uma semana, eu estava lá no pátio, no estacionamento da Band, da TV Bandeirantes, fazendo a reportagem das gincanas. Na outra semana, eu estava na bancada também julgando as provas. Então, eles faziam um rodízio. Aí participei de alguns programas de jornalismo, teve um programa 8h30, que começava atrasado, mas a ideia era começar 8h30 da noite, que era um jornal de variedades, vinha depois do Jornal da Band, na época, né? Jornal da Bandeirantes, era chamado na época. Então, essas experiências me ajudaram a fixar no rádio. A rádio cresceu a audiência mais ainda no período, porque a gente, com descontração e sem o peso da responsabilidade de saber o que estávamos fazendo, a gente fez de uma maneira muito descontraída, seguindo toda a galera que conversava, que batia papo, que ficava à vontade no ar, que fazia sem preocupação de ter uma voz bonita, mas uma comunicação legal, descontraída. Eu acho que deu certo, porque um ano depois eu comecei a ser convidado para ir para outros lugares, e aí eu julguei que eu estava gostando muito de fazer rádio. Fazer rádio é isso? Eu gosto, eu sempre gostei de rádio como ouvinte, mas como profissional eu estava gostando também. Como você falou, Luiz Fernando, eu fui picado e aí eu fiquei. Um ano depois, entre os convites que eu recebi, eu fui chamado para o Sistema Globo de Rádio para fazer as chamadas da Rádio Globo em São Paulo, ser a voz padrão da Rádio Globo, porque o Alfredo Raimundo, ouvindo a rádio que estava em destaque na Band, ele concluiu que eu era o voz padrão da Band FM. Mas lá não tinha essa função fixada. Todos faziam chamadas. É que eu gostava de mexer com as edições de áudio. Pegava o material, a régua de metal, colocava a fita de rolo, pegava a lâmina e passava na fita, fazia os cortes. Então, lá eu fazia assim. Como foi um período de transição, a equipe estava enxuta, o Grupo Bandeirantes estava numa fase em crise financeira, então, tanto que não pôde segurar os profissionais da Band que foram para Pool na época, que virou 89, e que depois virou 89 a Rádio Rock, a rádio do rock no começo, e depois virou a Rádio Rock que a gente conhece até hoje. E que foi... Vou aproveitar a sua deixa, porque há momentos em que eu acho que é importante a gente comentar as coisas para quem gosta do rádio, para quem gosta, no caso aí, do rock. No meu canal do YouTube, como eu falei na abertura desse programa, existem algumas séries. Uma delas foi iniciada nos meses de maio e junho de 2021. Ela se chama Como Nasceu. E ela conta a história de cada produto, cada programa do qual eu participei e ajudei a fazer a história, ou que tem uma história para ser contada.
né? Não é todo o trabalho de bastidor que precisa ser contado, porque ele é muito comum. Agora, certas coisas, então, só para dar uma palhinha, aproveitando a brincadeira aí com o sobrenome do nosso Rubinho, no começo, quando eu estava lá nos idos de 1970 e alguma coisa, mais precisamente 78, 79, que o Rubens Palli era garotão e ouvia a rádio difusora, apareceu um rapaz que era brasileiro, que era santista, mas que estava morando nos Estados Unidos. O pai dele era técnico de esportes, professor de educação física, e tinha tido a aventura de levar o Pelé para o Cosmos, uma empresa subsidiária da Warner, não é pouca porcaria, e, de repente, ele ficou lá com tudo que ele podia, ou seja, os melhores materiais de radiodifusão, de gravação, fitas, e começou a desenvolver discos, e começou a desenvolver produtos até que ele criou um programa chamado The Big Apple Show. Essa história a gente conta juntamente com o Julinho Mazei, nesta série que está no YouTube, no canal que tem o meu nome. Você vai lá e vai ficar sabendo exatamente contado pela pessoa que criou, que teve a ideia, e depois chegou para mim e falou: olha, tem uma fita aqui, quer dar uma ouvida para ver se cola. Não só colou, como a carreira dele decolou. Descolou. Hoje nós estamos aproveitando todas as palavras para ganhar tempo e espaço. E depois, já que a deixa foi dada pelo Binho, nós contamos a história em 4 episódios de como nasceu a 89 FM. Por que em 84, ela nasceu pool e em seguida deixou de ser? O que aconteceu? Por que foi trocado? Quem comprou? Ah, não comprou. Alguém vendeu? Não vendeu. Mas como é que aconteceu? Isso tudo está lá no canal do YouTube e a cada semana são postadas novidades. Depois tem outras histórias que nós vamos contar. Mas hoje o importante é ouvir a história de Rubens Palli, e eu acabei interrompendo porque ele ia contar exatamente esse pulo para a Rádio Globo AM de São Paulo. Segue daí. Antes de falar sobre a minha ida para o Sistema Globo de Rádio, voz padrão da Rádio Globo, aproveita para conhecer o canal Luiz Fernando Malioca direitinho, vai lá, aciona o sininho para as notificações, se inscreve, acompanhe como foi que aconteceu a história de vários momentos importantes do rádio brasileiro, do rádio de São Paulo, onde o Luiz Fernando Malioca estava envolvido desde o começo. Quanto ao Julinho Mazei, eu lembro das chamadas na difusora para a chegada de Julinho Mazei com o Big Apple Show. Começou numa sexta-feira o programa ou numa quinta-feira, Luiz Fernando? Eu acho que foi numa sexta-feira, mas eu não tenho absoluta certeza, porque a gente estava morrendo de vontade de fazer a estreia, mas a gente queria achar um dia fixo. E o problema maior que a gente conta nessa história está lá na série Como Nasceu, listas de reprodução, Como Nasceu. A gente conta exatamente algo quase que inusitado, porque quando a gente falava direto, via satélite, direto de Nova York, a pessoa imagina alguma coisa. E nunca que o sujeito vá gravar uma fita, na época era Shamrock e outras mais, depois com essa fita ele vai até o aeroporto, pergunta para algum viajante: você está indo para São Paulo? Você, por favor, poderia... Hoje, impossível. Mas, na época, eu falava: por favor, eu sou o Julinho Mazei, eu apresento o programa na Rádio Difusora. No começo, que ninguém o conhecia, era mais difícil. Depois ele ficou sendo conhecido, as pessoas eram fãs do programa, o programa realmente tinha dado certo. Então, daí para frente, ele pegou no breu. E acho que passou para o sábado. Agora, tinha um dia certo. Vejam só como são as coisas. Tinha não só o dia certo que ele poderia gravar, editar, receber as novidades, como tinha que ter um voo da Varig de Nova York para São Paulo, que não era todo dia, que não eram vários por dia, e daí por diante. Então, eu lembro que foi numa sexta-feira.
Eu tenho essa impressão por lembrar bem que no dia seguinte eu poderia dormir até mais tarde um pouco. Como adolescente que era, eu tinha minhas obrigações na escola. E eu lembro que de ser uma sexta-feira, ou então foi véspera de feriado, porque eu lembro que eu coloquei um rádio de pilha que eu colocava na cabeceira da minha cama à noite para ouvir a difusora, ou a Excelsior tinha preferência pela difusora à noite, e eu lembro de ter ouvido o Julinho Mazei, e lógico, eu fiquei fascinado, porque se eu já gostava do Antônio Viviani, que fazia um tom acima, você imagina com o Julinho, que para a gente parecia que ele estava num ritmo muito mais acelerado. Ele não berrava como o Big Boy. Não era um ritmo que ele conhecia bem do speaker norte-americano, do jeito que era a fase dos apresentadores DFM já na época nos Estados Unidos. Ele fazia num ritmo muito legal, que influencia a locução das FMs, das rádios no Brasil, mesmo agora no século XXI. Tem muita gente que faz ainda o estilo do Julinho Mazei, mas não tem essa noção. Mas como eu ouvi o Julinho desde o primeiro programa, eu lembro da brincadeira, como o som de avião, né? A sonoplastia feita como avião, com os ruídos do avião decolando e aterrissando, ele falando a respeito disso. Depois ele foi aprimorando essa brincadeira com a imaginação que a gente fornece através do rádio, onde você tem que se expressar, trazer todas as emoções e expressões através da entonação que você dá. Então, é lógico que eu estava... Luiz Fernando perguntou, você fez algum curso de locução? De locução propriamente, não. Quando eu já estava trabalhando, aí tinha essa obrigatoriedade já de você ter um registro para poder trabalhar, mas a Bandeirantes, rapidamente, ela solucionou isso, porque em 1984, foi em outubro que eu comecei na Band FM, e ao mesmo tempo eu comecei nas outras duas, fiquei uns 3 meses tentando fazer as 3, mas aí eu não aguentava mais. E aí o Caion recomendou lá uma mudança de horário e eu passei a fazer 11 da manhã na Band FM. O horário, e era um horário muito ouvido. Na época, a FM ficava com bastante audiência nesse horário. Como acontece, mais recentemente, que as rádios de jornalismo em FM, elas têm uma grande audiência até perto das 10 horas da manhã, e aí começa a subir a audiência das FMs, que são mais musicais, que têm mais variedade. Então, naquela época acontecia, as AMs tinham grande audiência pela manhã, as AMs que também tinham jornalismo, tinham bastante audiência, era dividido entre os comunicadores populares e as rádios de jornalismo, e depois o pessoal passava a ouvir a FM. E entrando às 11, eu tinha uma grande responsabilidade, mas eu não tinha essa noção. Então, eu estava contando que a equipe era pequena e todo mundo fazia tudo. O Carlos Raci e o Tony Lovato deram essa permissão, mas a gente não sabia que não era dessa forma que funcionava a rádio necessariamente. Foi um acaso daquele momento, dentro das circunstâncias, naquele período, final de 1984 até o começo de 1985. Então, eu escrevi os textos, que era a minha proximidade com a publicidade. Eu escrevi os textos de chamada dos programas que a gente estava produzindo. A gente teve liberdade para inventar programas, nós criamos os programas, colocamos no ar, então eu fazia os textos. Quando eu escrevia, eu já pensava no jeito que eu ia fazer a locução. Então eu já dava os tempos das frases e pontuação dentro do que eu ia fazer a locução. E quando eu fazia a locução, eu já imaginava a trilha. E depois eu editava, junto com ótimos professores, operadores maravilhosos, que eu ia lá para ajudar os caras, e aí fui aprendendo também, fui fazendo junto, a gente tinha liberdade para isso, era bem legal mesmo
Então, foi muito aprendizado na prática, Luiz Fernando. Mas eu cheguei a fazer um curso de rádio e televisão, sim, mas era mais para poder ter o registro, que era aos sábados, na Anhembi Morumbi, em 1984 ainda. O curioso... Aí eu fui chamado para a Globo. Para fazer a voz padrão. Você contar isso. Só quero aproveitar essa ponte para dizer como é importante, veja, o Binho, que se via não um locutor de rádio, como hoje a gente o conhece, mas como um publicitário de rádio, ou pelo menos como um publicitário, que para qualquer veículo ele poderia ser útil, poderia estar trabalhando e criando. Mas isso o ajudou a pensar diferente. Não só ouvir música e aquelas coisas que a gente gosta, mas a pensar no texto, como ele citou agora há pouco, a pontuação, essas coisas que quase ninguém da área de locução tem preocupação, porque a visão e o treinamento é só por um lado. Então, como é importante você ter outro estudo, outra formação, outra faculdade, se for o caso, e isso vai ajudar você na sua outra profissão, naquela que você escolhe para ser feliz, como você consegue criar e ver outros lados, né, facetas diferentes daquele trabalho e dar uma criatividade, uma cor diferente e até um som diferente. Agora sim, nós estamos aqui quase nos estertores, muito rapidinho, nós temos 10 minutinhos para contar da Globo até hoje o que é que o Rubens Pali fez. Vamos embora. Nesses últimos 35 anos, né? Na Globo, eu fui para fazer a voz padrão, e 3 meses depois, o diretor, o Panessa, que era diretor de chamadas da TV, ele saiu. E o Alfredo Raimundo, ele saiu, ele não quis mais, ele vinha para São Paulo, trazia os textos de chamada da Rádio Globo de São Paulo e dava uma orientação de como a gente deveria fazer essas chamadas. E aí o Alfredo Raimundo questionou, que eu não estava fazendo as chamadas na Rádio Globo como era na Band. Aí eu falei, mas é que lá eu fazia de uma forma diferente. Então, como o Panessa estava saindo, Pedro Vilela falou, então faz você os textos. Aí eu passei a fazer os textos de chamada da Rádio Globo de São Paulo. O que ajudou, porque a linguagem paulistana, na época, era muito diferente da linguagem carioca. E o Panessa era diretor também de chamadas da TV, ele trabalhava com Dirceu Rabelo nas chamadas da televisão. Então, era uma outra pegada. E o rádio todo estava no final da década de 80 já, porque isso foi em 1986 que eu fui para a Globo, para a Rádio Globo, então estava se acelerando a descontração em todos os setores, até no jornalismo. Eu estava contando, eu ouvia o Jornal da Manhã da Jovem Pan desde pequeno, e ouvi Pulo do Gato, Zé Paulo de Andrade, ouvi Salomão Esper, eu ouvi vários grandes valores do radiojornalismo que já davam uma dinâmica diferente para o jornalismo na época. Então, estando na Rádio Globo e depois saindo lá da Bandeirantes, eu saí da Band FM, continuei fazendo algum trabalho para, na época, Cadeia Verde e Amarela, e para a TV, fazia alguns freelas, né? Mas aí eu fui ficando mais na Globo. Então eu ia lá, ficava 2, 3 horas para gravar as chamadas, passei a ficar 6, aí sim, já oficialmente, registrado como um empregado, como um profissional de lá, da equipe da Rádio Globo, trabalhando com o Pedro Vilela, com o João Bissevi, que era coordenador da Excelsior. Aí o Heródoto Barbeiro era comentarista do Jornal da Excelsior, ele passou a ser o âncora. Então, numa remodelação da Rádio Excelsior. Então, o João Bissevi saiu de lá, foi para Bandeirantes, eu passei a fazer a coordenação da Rádio Excelsior, aí depois passei a fazer a coordenação da Rádio Globo, depois virei o gerente de programação do Sistema Globo de Rádio, sem nunca abandonar a voz padrão, porque eu amava. Eu descobri que era o que realmente sempre me atraiu no rádio. As vozes que faziam as chamadas, as brincadeiras da sonoplastia, as trilhas, as colocações, os textos. Então, era aí que existia a grande identidade
com o que eu gostava. O Heródoto passou a ser âncora do Jornal da Excelsior, eu passei a ser um dos noticiaristas, junto com o Juca Amaral, um outro grande nome do jornalismo brasileiro. Então, nós dois apresentávamos o Jornal da Excelsior, e nesse intervalo já existia um projeto do Sistema Globo de Rádio de fazer uma rádio de jornalismo, com mais jornalismo. Eles tentavam fazer a Excelsior mudar, mas a Excelsior não emplacava, porque ela tinha sido a máquina do som do Antônio Celso e da sua equipe maravilhosa. Então, ficava muito complicado você chegar com um produto para um cliente, o contato comercial, ele ia até o cliente e falava, estou com um projeto aqui de boletins para a Rádio Excelsior. O cliente já falava, Excelsior, a máquina do som, já derrubava todo o projeto ali, ou dificultava pelo menos a venda, porque a marca era muito forte. Já há mais de 6 anos ela não era a máquina do som, em 1986. Mas ainda era muito forte o slogan e tudo que significava para as pessoas que estavam naquele posicionamento da publicidade na época. Então, coordenando a Excelsior, eu comecei a criar vários produtos de jornalismo para espalhar mais pela programação. Fui reduzindo a parte musical e trabalhando já no projeto do que seria a Rádio Notícia ou Rede Notícia de Rádio, que virou a CBN, que se transformou no projeto CBN. O nome CBN ele veio em cima do momento do lançamento das 2 primeiras emissoras no Rio, da CBN Rio, que era no antigo prefixo da Rádio Eldorado AM, do Rio, que pertencia ao Sistema Globo de Rádio. No Rio, a marca Eldorado era do Sistema Globo de Rádio, e em São Paulo, pela Excelsior. Então, 1 ano e meio antes de colocar a marca CBN, nós passamos a executar o diretor de jornalismo, o Celso Antônio de Freitas, junto com o Heródoto, todos os âncoras que por lá passaram e apresentadores na época, e toda a equipe de jornalismo, que tinha uma vontade muito grande de fazer essa rádio. Não existia nenhuma rádio 24 horas all news. Não existia. 24 horas mesmo rolando notícia não tinha. Então, esse era o objetivo. E aí, Vamos aproveitar, gente... só para aproveitar a sua presença, que é extremamente importante, porque estava lá dentro, comenta-se que houve uma tentativa de um dos diretores da família, né, que queria mexer na Rádio Excelsior. De alguma forma, ou no FM e tal, foi feito um concurso através de uma agência de publicidade para trocar nome. Ela teria sido alguma coisa muito parecida com uma rádio do grupo no Rio, do Grupo Globo. Enfim, tentou-se de tudo e não se concluiu nada até que chegou o momento. E aí a minha pergunta, quando a Excelsior deixou de ser a máquina do som, passou a ter mais jornalismo e foi com muita dificuldade que ela tentou emplacar, obviamente ela era AM, né? A tentativa de fazer da FM uma rádio musical, como era mais ou menos comum, era em paralelo. Então, gastava-se dinheiro com equipe na Rádio Excelsior AM, já nos 780 kHz. Quando ela virou o jogo e passou a ser CBN, ela começou no AM, certo? Não 780. Isso. E aí veio a marca CBN e um belo dia alguém lá no Rio de Janeiro, provavelmente cansado de investir na rádio FM. Zé Roberto Marinho, era o grande, foi ele que sempre quis fazer. É isso mesmo. Eu fui, inclusive, convidado por ele para um almoço delicioso. Eu sou muito amigo do Zé, gosto dele. Tivemos um almoço muito gostoso na Dacom, lá naquele prédio da Dacom, naquele restaurante interno lá, não sei se no terceiro andar. O prédio da Dacom fica na Avenida Faria Lima, em São Paulo, esquina com a 9 de Julho, antes da Cidade de Jardim. Isso, é um prédio que, da década de 70, tinha uma arquitetura realmente maravilhosa, que chamava muito a atenção. E tinha o restaurante... Está na confluência daqueles túneis que começam por ali,
Fernando Vieira de Mello e outras coisas. Bom, não importa exatamente isso, importa que, naquela época, ele procurava fazer o FM ser um FM musical. Ele queria fazer algo diferente. E a ideia era transformar numa rádio de música adulta, com coisas bem instrumentais, mais do que vocais, eventualmente blues, jazz e tal. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, Roberto, só me diz uma coisa. Eu vou utilizar aquele mesmo estúdio que era de gravação da Rádio Excelsior, que a cartucheira você apertava 2 vezes, ela parava 3. Você vai investir, você vai trocar o material? Ele falou, não tenho dinheiro. Já gastei muito, eu não vou investir tecnicamente nada. Primeiro eu tenho que emplacar a rádio, depois com o lucro eu posso pensar. Falei, então, não vou. Infelizmente. Mas eu tenho a ideia de que eles colocaram a rádio, a programação do AM, e quando não dava mais nada para fazer com FM, ok. Então, pega o patch cord e jampeia lá no AM e deixa repetir a programação. E aí nasce a CBN-FM, e com toda a festa e toda a pompa e circunstância, ela começa a aparecer, porque as pessoas já não estavam mais ouvindo muito o AM com a mesma assiduidade, estavam mais no FM. É isso? É por aí. O resumo da história é esse. Em 1991, 92, quando começou a CBN, foi no final do ano de 91, em outubro de 91, é isso, né? Você que acompanha melhor essas histórias. Eu estava lá, ajudei a colocar a rádio no ar, fui um dos primeiros âncoras e apresentadores, mas eu sempre confundo se foi 91 ou 92. Eu acredito que foi em 91, outubro de 91, mas a grande marca foi em 92, quando a gente recebeu o primeiro grande prêmio. Internamente, até os irmãos do Zé Roberto não acreditavam no projeto. E o Zé Roberto, numa viagem à Europa, ele ficou acompanhando as rádios All News europeias e voltou decidido a fazer. E a diretoria no Rio de Janeiro do Sistema Globo de Rádio também não era afim de fazer uma rádio de jornalismo, eles preferiam continuar tendo todo o leque aberto de possibilidades de gêneros musicais, cada um no seu target, no seu foco, no seu público, dirigido ao seu público. E a Excelsior talvez passasse a ser a rádio com a programação mais madura, mas ela tinha um problema que estava enorme já no final dos anos 80 e no começo dos 90, do som de AM ficar muito ruim para você continuar tentando tocar música, cada vez com mais interferência. Mesmo assim, foi colocada a rádio CBN num AM no Rio de Janeiro, lá pegava com som muito melhor, pelas condições geográficas, inclusive, e em São Paulo a gente colocou no 780. E aí, só que 1 ano e meio antes de ser CBN mesmo, já a partir de 1990, a gente passou a fazer, eu levei toda a programação para o lado do jornalismo, o máximo possível, juntando todas as experiências e aprendizados que eu tinha tido. Eu participava da Rádio Globo, junto com os comunicadores populares e de variedades, e trabalhava com o jornalismo na Excelsior, mas com um tom mais descontraído, para a época, pelo menos. A gente tentava fazer isso. E já tinha tido uma tentativa anterior, em que programas com o Augusto Batalha, Ângelo Vizarro Júnior, Paulinho Leite, Serginho Leite, que tinham ido para um projeto dos 90,5, eles foram para a Excelsior e lá tentaram fazer uma rádio-revista o dia inteiro. Então, a coisa foi devagarzinho, e eu acompanhei todo esse processo como ouvinte. Então, eu lembrava de coisas boas que tinham existido nessas tentativas e desenvolvi isso junto com a equipe de jornalismo, junto com o Antônio Celso, né? O Celso Antônio de Freitas, na época. Sim. E aí a gente fez a CBN, eu fazia também meu programa na Rádio Globo, por um período, aí eu fui para a Rádio Capital, fiz o programa Rubens Palin na Rádio Capital, 2 anos depois que a gente estreou a CBN, e aí, quando terminou o contrato na Rádio Capital, aí eles já iam, num primeiro momento não me contaram para quê, mas me levaram de volta para o Sistema Globo de Rádio. E eu fiquei fazendo algumas coisas pela, então, Rádio X, nos 90,5, mas já sabendo que ia terminar
que existia uma grande possibilidade. Não era definitivo ainda, mas existia um encaminhamento para acabar com a Rádio X. Até porque ela nem ia bem comercialmente, nem de audiência naquele momento, em 1995. Então, eu fui em 93 para a capital, em 95 eu voltei, e no dia 17 de dezembro de 95 a gente colocou a CBN no FM para fazer a CBN São Paulo, que a gente tinha esse problema. Era uma disputa muito grande com a Jovem Pan, com a Bandeirantes e com a Eldorado, que tinham, principalmente a Pan, tinha um noticiário local muito forte, e a CBN, ela era muito engessada no 780 como matriz da rede, como geradora da rede via satélite, que aí já tinha várias afiliadas, e era muito complicado, porque eu também ajudei a fazer esse relógio, mas ele era engessado, não tinha como não ser. E era um noticiário muito nacional. E aí a gente perdia no material local, a gente não tinha. Então, o que aconteceu? No dia 17 de dezembro, às 6 horas da manhã, eu entrei ancorando o jornal da CBN em São Paulo, só pelos 90,5, e o Heródoto no 780. Então, eu ficava num estúdio no jornalismo e ele ficava lá. E a gente fez um jornal que aproveitava melhor o espaço para São Paulo. Ocupava todos os intervalos comerciais, só com São Paulo. Isso já era normal, né? A gente fazia no 780, mas aí passou a ser bom, bem feito. No entanto, 3 meses depois, houve uma redução da equipe de jornalismo do Sistema Globo de Rádio em todas as praças. Então, nós perdemos um elenco importante em Brasília, no Rio de Janeiro, que sofreu menos, mas também sofreu corte, e em São Paulo. E aí, em fevereiro do ano seguinte, de 96, a rádio foi linkada, retransmitindo, ia ser por um período, ela ia retransmitir o 780, mas aí ficou, e 780 já não existe mais, mas os 90,5 tem a fabulosa CBN, que é um case de sucesso no rádio brasileiro, tanto em qualidade como em comercialização. Desde o início, rapidamente ela alcançou, zerou o seu investimento, que apesar de o grupo naquele momento e o país estar passando por uma fase econômica complicada, nos anos 90, rapidamente conseguiu zerar, né, esse investimento, já com algum faturamento, e na sequência, antes do final da década de 90, passou a ter, já nos anos 2000, passou a ter um faturamento, lucratividade, passou a ter lucro. Mas aí eu também já não estava mais lá. Durante esse período inteiro, eu também nunca deixei de fazer FM. Quando eu saí da Band FM, pouco tempo depois eu fui fazer a Transamérica FM, num momento em que também, logo Luiz Fernando Malhoca estava lá coordenando a rede para desenvolver a rede, não via satélite ainda, mas... Tem muita história para contar ainda, e nós já estouramos aí em quase 5 minutos o horário deste programa. Então vamos fazer o seguinte, anote na sua agenda, quando você tiver um outro espaço, você combina comigo e nós voltaremos a conversar com mais tranquilidade, contando pequenos detalhes. Você tem muito conteúdo, você tem muita história legal para contar, e a gente não deve fazer isso tudo muito apertadinho, muito corrido, porque o tempo é o nosso senhor aqui nesse sistema em que nós temos, senão o Instagram corta a gente ou não deixa nem a gente entrar, e aí vai. Então, prometa que você voltará conversando com os nossos amigos e contando muito mais dessas histórias que são muito saborosas e que têm um efeito gostoso porque é feita, contada e transmitida por quem fez parte dela. Luiz Fernando, eu te agradeço. Você que está aí acompanhando essa parte 1, agora todos sabemos que tem uma parte 2. Então, dá continuidade. Vai lá para a parte 2 para você saber mais um pouco da carreira do Rubinho Pali no FM, onde aí não teve jeito, eu virei Binho mesmo, não consigo, a ponto de, na CBN, muitas vezes, repórteres e outros apresentadores no ar
numa época em que ainda não estava tão à vontade assim, me chamarem de Binho no ar, né? Ficava aquele negócio, porque a pessoa mandava, Binho Pali, perdão, Rubens Pali, se corrigir no ar, e depois foi ficando tão à vontade que virou isso mesmo, e aí a gente fica sabendo na segunda parte. Luiz Fernando, te agradeço imensamente de ter me colocado nessa série para contar um pouco aí da história do rádio do final dos anos do século XX e a importância de tudo que aconteceu nessa virada de século para que quem goste, para quem acompanhou e para quem está aprendendo ou querendo saber mais sobre o rádio no Brasil, aqui tem algumas histórias muito boas. Eu vou acompanhar todas. Acompanhe aí também. E vai ficar no nosso podcast, etc, etc. Obrigado, por enquanto, pelo seu tempo, pela sua... não só pela sua tradição de contar as coisas com riqueza de detalhes, isso sempre foi uma marca própria sua. Aqui a gente pode. Mas é importante que você está com uma memória excelente e está trazendo coisas extremamente importantes. Não só os seus colegas que já participaram de algumas das entrevistas vão se lembrar disso, eles citaram você em outras passagens, mas, além disso, a gente vai costurando essa malha da história do rádio exatamente por isso. Até a próxima, se Deus quiser, Binho. Até mais. Até a parte 2 e até todos os outros episódios dessa história fabulosa do rádio. Obrigado, Luiz Fernando Malhoca. Foi um prazer. Até mais. Esse foi Rubens Pali, que esteve conosco, e como nós já estouramos o horário, a gente só vai agradecer a você e dizer que na semana que vem tem mais. Um abraço.